Meus amados irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, capítulo 13, versos 34 e 35. E esse texto diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A igreja toda comigo, lendo mais uma vez esses dois versos, 34 e 35. Vamos juntos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu quero falar nesta noite sobre o poder do amor. O poder do amor. O Dr. Francis Schaeffer foi considerado o maior intérprete do cristianismo no século XX. Ele foi um grande erudito cristão, um importante apologeta cristão, e dele é a frase lapidar: o amor é a apologética final. É o maior e mais irresistível argumento. É a prova dos 9. Permita-me fazer-lhe uma pergunta pessoal e direta. Você é uma pessoa salva? Tem certeza disso? Qual é a evidência que você é uma pessoa salva? No caso em apreço, o Senhor Jesus Cristo é categórico: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não estamos aqui hoje a tratar de algo lateral, superficial, perfunctório, raso. Estamos a tratar daquilo que é essência, que é vital, sem o que não há provas de verdadeira conversão, nem de legítimo cristianismo. Na verdade, o amor é o maior de todos os mandamentos. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, a resposta dele foi categórica: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ora, este não é apenas o maior mandamento. Este, na verdade, é o resumo da própria lei de Deus. Quando você vai encontrar, por exemplo, as tábuas da lei, eram 2 tábuas, lavradas em pedra, escritas pelo dedo de Deus. A primeira tábua continha os 4 primeiros mandamentos. A segunda tábua, os 6 outros mandamentos. Na primeira tábua eram os mandamentos alusivos à nossa relação com Deus. A segunda tábua, os mandamentos alusivos à nossa relação com os nossos irmãos. Como é que você pode saber que você guarda a lei? Primeiro, se você ama Deus. Porque quem ama Deus não tem outros deuses. Não vai querer concorrentes. Não vai ser infiel na sua lealdade absoluta. Se você ama Deus, você não vai ter ídolos no seu coração. Você não vai carregar na sua carteira fotografia de um amante, de um Deus falso, de um outro Deus. Você não vai fazer para ti imagens de esculturas. Se você ama Deus, você não vai zombar, escarnecer do nome de Deus. Não vai tomar o nome de Deus em vão. Se você ama Deus, você vai ter tempo para Ele. Consagrar um dia da sua semana para adoração a Ele.
Você não estará tão ocupado para não ocupar-se com Ele, porque não é um peso, é um deleite, é um privilégio, é um prazer. Se você ama o seu próximo, isso começa dentro de casa, honrando o pai e mãe. Se você ama o seu próximo, você valoriza a vida dele, você não mata. Se você honra o seu próximo, você cuida da honra dele, você não adultera. Se você ama ao seu próximo, você não toma o que é dele, você não furta. Se você ama o seu próximo, você não fala mal dele, não fala mal testemunho. Ora, se você ama o seu próximo, você não cobiça o que é dele. Então, na verdade, quando você diz eu amo a Deus, eu amo o próximo, você está cumprindo toda a lei de Deus. Juan Carlos Ortiz, pastor argentino, disse que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Em outras palavras, nós não somos conhecidos apenas por aquilo que cremos, a nossa ortodoxia, também o somos. Talvez nem todos possam aquilatar e avaliar esse ponto, mas somos conhecidos como discípulos pelo amor. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, pode perceber isso ou não na nossa vida. Na verdade, quando você fala de maturidade cristã, o amor também é o prumo que define nossa maturidade cristã. Se você ler atentamente as cartas paulinas, via de regra ele elogiava a igreja para quem escrevia, pela fé, pela esperança e pelo amor. Era a tríade da maturidade cristã. Mas ele define nas suas cartas que o mais importante era o amor. Porque aqui nós precisamos da fé, da esperança e do amor. Quando estivermos na glória, não precisaremos mais nem da fé, nem da esperança. Mas o amor reinará para sempre. O amor é eterno. Então é a prova da nossa maturidade cristã. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor é mais importante do que o conhecimento. Nós valorizamos o conhecimento, nós buscamos o conhecimento, primamos em nos aprimorar dia a dia no conhecimento, mas se você não tiver amor, você pode dominar todo o universo científico, você pode conhecer toda a ciência, e nada disso lhe aproveitará. Se você não perceber, o amor é mais importante do que os dons espirituais. Nós vivemos numa realidade eclesiástica brasileira, onde se dá tanta ênfase aos dons. Algumas buscam muitos dons, outras reduzem o cristianismo a dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo diz que você poderia ter todos os dons. Se você não tiver amor, nada disso aproveita. Você poderia ter atitudes assim, incomuns. Aliás, você poderia ser alguém a candidatar-se a mártir, a doar o seu próprio corpo a ser queimado. Ou você poderia ser um benemérito ao extremo de doar todos os seus bens para os pobres. Se tudo isso não for motivado pelo amor, nada disso lhe aproveita. Então, o Senhor Jesus Cristo não poderia ser mais enfático e mais claro do que nos afirmar, verso 35 do texto lido: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Eu não serei conhecido como discípulo pelo fato de ser calvinista ou arminiano, presbiteriano, batista ou assembleiano. Eu não serei conhecido pelo meu conhecimento, ou pela minha experiência, ou pelos meus talentos, ou pelos meus dons. Eu serei conhecido como discípulo pelo amor. Esta é a marca distintiva. Mas, voltando ao texto, quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? E ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus,
e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu quero parar um pouquinho aqui, porque amar ao próximo como a nós mesmos é o mínimo requerido nas Escrituras, e para nós poderia ser o máximo. Convenhamos, como disse hoje de manhã, nossa tendência é pagar o mal, não disse domingo à noite, sábado à noite, pagar o mal com o mal, pé por pé, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa reação normal. Agora, você amar o seu próximo como você ama você mesmo, é algo tão extraordinário, porque todos nós nos protegemos, cuidamos de nós, velamos por nós, buscamos o nosso bem-estar, buscamos a nossa segurança, alimentamos-nos, vestimos-nos, protegemos-nos. Quando você diz eu amo o meu próximo como a mim mesmo, significa que o que eu faço por mim, eu vou fazer por ele. Não é fazer primeiro para mim, depois para ele. Assim como. Isso já seria extraordinário. Aliás, foi esse aspecto, pastor Jailton, que levou a igreja coreana, o senhor conhece bem essa história também, que vivia um tempo de muita luta e perseguição lá nos idos de 1907. Em virtude da invasão japonesa, a China e a Coreia era o corredor, o Japão começa a massacrar os coreanos, a matá-los, decapitá-los, torturá-los, levá-los às experiências mais doídas e dolorosas do martírio. E os crentes estavam machucados, feridos. E então eles fazem um acampamento de líderes, de pastores. Estavam tão magoados e feridos uns com os outros. Feridos com os irmãos do mundo inteiro que não entrava lá para socorrê-los, para defendê-los. E naquela ocasião, eles se debruçaram especificamente na primeira carta de João, que trata muito particularmente do amor. E eles tiveram uma revolução tal na vida espiritual, um revivamento tal naquele acampamento, naquele retiro, que isso reverberou para todas as igrejas da Coreia, e é ainda hoje uma das mais robustas igrejas evangélicas do mundo. Para vocês terem uma ideia, a igreja presbiteriana da Coreia tem mais de 10 milhões de membros, sendo mais nova do que a IPB, 28 anos. Essa revolução espiritual começa com amor ao próximo. Quando você ama, como você ama você mesmo, você quer cuidar de você. E talvez um bom exemplo da Bíblia seria da parábola do samaritano. Porque quando a gente ama só de palavra, de discurso, nós nos protegemos primeiro, para depois correr o risco de amar. Foi o que fizeram o sacerdote e o levita. Por que eles não pararam? Talvez até amassem. Talvez até se condoessem do drama daquele homem à beira do caminho, semi-morto. Mas eles tinham outras preocupações. Se eu tocar naquele homem e eu estiver morto, eu estou impuro, eu não posso oficiar no templo. Eu vou ficar de quarentena por um período. Ou talvez, se eu for socorrê-lo, quem sabe os assaltantes estão aí por perto e vão me assaltar também. Amar como você ama você mesmo é estar pronto a correr riscos para ajudar alguém, de forma prática. Quando Jesus tratou desta questão, lá em Mateus 25, 31 a 46, ele coloca amor de maneira prática, porque a Bíblia nos recomenda não amar apenas de palavras, mas de fato e de verdade. E naquele grande dia do juízo, vai ser requerido de nós uma postura, e Jesus vai dizer: eu estive com fome e não me deste comer, eu estive com sede e não me deste beber, eu estive nu e não me vestiste, eu estive doente e não fostes ver-me, eu estive preso e não me visitaste, eu estive forasteiro e não me abrigaste. Todas são coisas práticas, de você enfiar a mão no bolso, de você abrir a sua casa.
de você socorrer alguém com comida, com água, com roupa, com presença, com cuidado. E nós poderíamos dizer para o mundo inteiro, escrever em letras de fogo nas nuvens: eu te amo. Mas se nós não atendermos aqueles que precisam de nós na hora da sua necessidade, o nosso discurso é vazio. Quando as multidões vieram para João Batista ouvi-lo no deserto, está escrito lá em Lucas 3, que as multidões perguntaram para João assim, diante do seu sermão sobre reavivamento: e nós, o que faremos? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Ora, por que João disse isso? E nós estamos seguros, numa igreja que tem o zelo que tem pela palavra, sabemos disso, que dar comida e dar roupa não é arrependimento. Ninguém entra no céu porque dá comida e dá roupa para alguém. Não, isso não é arrependimento. Mas a generosidade de você dar o que o outro precisa, na hora que ele precisa, embora não é arrependimento, é a evidência do verdadeiro arrependimento. Se você verdadeiramente nasceu de novo, se você de fato é convertido, você vai repartir do que tem com quem não tem. Isso é amor. Aliás, eu sou muito grato a Deus por um livro que li. Victor Frank, o presbítero Celestino, me presenteou esse livro, e eu posso até lhes garantir que foi o livro que mais impactou minha vida dos livros não evangélicos que eu já li até hoje. E o Victor Frank disse certa feita o seguinte: que o que o salvou da morte num campo de concentração nazista não foi lutar bravamente para sobreviver. Quem fez isso, disse ele, pereceu. Quem sobreviveu nos campos de concentração foram aqueles que, diante das agruras daquela prisão, lutaram para ajudar outros a sobreviverem. Porque o amor não é egocentralizado, o amor é outro centralizado. Isso levou James Hunter a afirmar, no seu livro Monge Executivo, que o amor não é o que você sente, o amor é o que você faz. Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a você mesmo. Mas esse é o primeiro nível. Essa é a prateleira de baixo. O texto que foi lido, e nós recorreremos a ele agora, nos manda para um exemplo maior. Novo mandamento vos dou. E você pode questionar: mas Jesus, eu não estou entendendo uma coisa. O Senhor está falando de amar ao nosso irmão, ao nosso próximo, mas esse mandamento já não é antigo? Já não foi dado lá na lei? Como é que ele é novo? Novo em que sentido? Por que ele é um novo mandamento? E eu gostaria de responder esta pergunta em 3 aspectos. Amar os irmãos como Cristo nos amou é um mandamento novo, em seu perfeito exemplo. Porque agora é amar como Ele nos amou. Quando eu amo meu irmão como eu amo a mim mesmo, tem um limite. Quando eu amo o meu irmão como Cristo me amou, acabou o limite. Cristo me amou mais do que eu me amo a mim mesmo. Porque amando-me a mim mesmo, eu me protejo. Cristo, amando-me, sacrificou-se por mim, morreu por mim, deu a sua vida por mim. Isto é mais do que amar a mim mesmo. Isto é mais do que amar ao meu próximo como eu amo a mim mesmo. É um nível mais elevado, muito mais elevado. E a Bíblia diz que Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que Ele não levou em conta a ignomínia, a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta. Para um pouquinho para pensar nisso.
Você já pensou o que é uma pessoa ir para o martírio? Alegre? Feliz? E Jesus sabia desse plano lá na eternidade. Nunca houve um dia em que ele não soubesse de que ele tinha sido destinado para ir para a cruz. Ele nasceu sabendo disso, ele cresceu sabendo disso. Ele foi para Jerusalém sabendo que ele ia ser preso, que ele ia ser acusado, que ele ia ser acusado injustamente, que ele seria condenado, que ele ia ser pregado numa cruz. Com toda a vergonha pública, com toda a humilhação, com todo vilipêndio sobre ele. E diz a Bíblia que ele não levou em conta a vergonha, a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Como foi esse amor? Primeiro, um amor perseverante. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você e eu, limitados que somos, às vezes não amamos até o fim. Às vezes amamos até a pessoa nos decepcionar. Às vezes amamos até a pessoa falhar conosco. E eu pergunto a vocês, os discípulos falharam com Jesus alguma vez? Será que falharam alguma vez com Jesus, os discípulos? E ele continua amando-os até o fim. Deixa eu fazer uma pergunta mais particular. Você tem falhado com Jesus alguma vez? Você tem decepcionado Jesus alguma vez? E ele continua amando você até o fim. Mas mais do que isso, amar como Jesus amou, implica em você, mesmo não recebendo do outro o que você espera, você ainda o serve de maneira humilde. Vocês se lembram que na Páscoa, quando Jesus participa da última Páscoa com os discípulos e faz a transição para a ceia? O que é que os discípulos discutiam lá no cenáculo naquela ocasião? Quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Estavam na feira das vaidades. E o que Jesus fez? Jesus não os repreendeu com um discurso pesado, com palavras duras. Jesus se levantou da mesa, cingiu-se com a toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E ao término desse fato, ele retorna para a mesa e diz assim para eles: vós me chamais o mestre e o senhor e fazeis bem, porque eu sou. Então faço o mesmo. Então me permita a pergunta: qual foi a última vez que nós lavamos os pés? Não estou falando de pegar uma bacia e lavar os pés, mas servir de maneira humilde, papel de um servo, de um escravo, alguém que está noutro canal, desantenado daquilo que é tão importante na vida. Este amor vai além, é capaz de amar até o inimigo. E Paulo, entendendo isso, disse que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque a única maneira de você vencer um amigo é com golpes de bondade. Talvez um clássico exemplo disso aconteceu na vida do 16º presidente dos Estados Unidos, talvez o maior de todos da história americana, Abraham Lincoln. E quando ele estava na sua acirrada campanha para presidente, campanha que ele ganhou, houve um oponente que foi muito ácido, muito tóxico com ele, o senhor Stanton, dando-lhe apelidos pesados, tentando desconstruir a imagem dele diante da nação. E quando Lincoln ganha a eleição, para espanto de todos os seus correligionários, ele indica o senhor Stanton como ministro da defesa americana.
E foi um ruído total. Ninguém pôde compreender a sua atitude. E ele respondeu: a melhor maneira de você vencer o inimigo é fazendo dele um amigo. E quando Lincoln foi assassinado no dia 14 de abril de 1865, quem fez o discurso laudatório na cabeceira do caixão, tecendo os maiores elogios a Abraham Lincoln, foi o Sr. Stanton. Porque o amor é irresistível. Ninguém consegue vencer o amor. Agora, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem ama, se doa. Mas lá na primeira carta de João, capítulo 3,16, está escrito algo que resume bem o espírito do que significa isso. Porque notem vocês comigo o que está escrito lá. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você pode ler isso comigo? Põe na tela para mim, meu filho, por favor. 1 de João 3,16, para toda a igreja ler. Vamos juntos? Vamos lá? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Foi o que aconteceu com os crentes da Macedônia, quando Paulo foi levantar uma coleta para ajudar os pobres da Judéia. Diz a Bíblia que os membros da igreja da Macedônia eram pobres, que eles deram além das suas posses, mas primeiro eles se deram, para depois doarem. Porque às vezes é fácil você passar um Pix, fazer uma transferência bancária. Não vou falar cheque hoje, porque nós não estamos mais usando cheque. Fazer uma oferta. Talvez até não vai fazer diferença na sua conta bancária. Vai ser um valor até bem robusto, mas não vai lhe fazer falta. Mas o verdadeiro amor não apenas entrega coisas, o verdadeiro amor entrega a si mesmo. Ele se doa. Foi o que Deus fez por você, foi o que Jesus Cristo fez por você, é o que nós devemos fazer uns pelos outros. Permita-me uma ilustração do campo missionário. Alexander Duff foi um missionário na Índia, missionário presbiteriano. E ele dedicou a sua vida na Índia, serviu a Deus na Índia. Adoeceu lá na Índia e já estava bem idoso, quando ele retorna ao seu país para fazer uma grande conferência e desafiar jovens para irem para a obra missionária, já que ele, com a sua saúde debilitada, não conseguia ir mais. Reuniu centenas de jovens, uma linda conferência. Ele ficou com o último pregador da conferência, para fazer o grande apelo missionário. Quando ele fez o seu apelo, conclamando os jovens para irem para a Índia, para darem continuidade ao trabalho missionário, nenhum jovem se levantou, nenhum. Ninguém atendeu-lhe o apelo. A decepção e a dor foi tamanha que ele sofreu uma espécie de problema cardíaco no púlpito e desmaiou. Os médicos ali presentes levaram-no para uma sala contígua, massagearam-lhe o peito, deram alguns remédios emergenciais, e quando ele melhorou, ele respondeu: eu quero voltar ao púlpito. Eu não terminei meu apelo. Os médicos: não é sensato, não é seguro, é arriscado para o senhor, eu preciso voltar, eu não terminei meu apelo. E voltou, e dirigiu-se àquela grande assembleia de jovens presbiterianos. Jovens presbiterianos, vós não quereis ir para a Índia, para dar continuidade à obra missionária, pois irei eu, velho, doente, não poderei fazer muita coisa a mais, mas pelo menos eu morrerei às margens do Ganges, e aquele povo saberá que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes o Evangelho. E diante desse apelo, dezenas de moços se levantaram, disseram sim ao Senhor e deram continuidade
aquela obra missionária. Quem ama, se entrega. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, assim como eu vos ameis, que vos ameis uns aos outros. Mas para encerrar, esse texto vai nos informar que esse mandamento é novo também por causa dos seus gloriosos resultados. Notem que aqui é uma espécie de evangelismo eficaz. Como é que as pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus? As pessoas que convivem conosco, que conversam conosco, que trabalham conosco, que estudam conosco, que se relacionam conosco, de fato estão convencidas que nós amamos, como Cristo nos amou? Elas veem em nós esse amor, elas notam isso em nós. A única maneira, irmãos, de nós impactarmos o mundo é levarmos o Evangelho da Graça e espelharmos o Evangelho da Graça retratado no amor com que Cristo nos amou. Francis Schaeffer disse: esta é a apologética final. Esta é a prova dos 9. Esta é a evidência irrefutável. Este é o testemunho eloquente de que, de fato, nós somos discípulos de Jesus. Eu tenho um colega de ministério, alguns aqui o conhecem, e ele, certa feita, num congresso, partilhou-nos a sua experiência. Ele estava numa igreja histórica, passando momentos tão difíceis, a igreja não crescia, as coisas não avançavam, ele estava estressado, a família estressada, os resultados eram muito pequenos, pífios, e ele recebe um convite para uma conferência internacional de reavivamento. A esposa o encorajou a ir, ele não quis ir. Alguém da igreja disse: eu pago todas as despesas para o senhor ir. Comprou o bilhete aéreo, fez as reservas no hotel. E no dia da viagem, com tudo isso, ele estava em casa, amuado, deprimido, angustiado. E a esposa entrou no quarto e disse: você não vai? Eu falei: eu não vou. Mas vai pelo menos para você sair dessa cena aqui. Vai pelo menos para você sair desse cenário. Constrangido ele foi. E ele narrou para nós que quando ele chega naquele hotel, ele não chegou nem mesmo a ir à conferência. No quarto do hotel, na solidão daquele quarto, ele dobrou os seus joelhos. E o coração dele foi começando a ser quebrantado, quebrantado, quebrantado. Ele diz que recebeu uma espécie de orvalho fresco do céu, como uma chuva serôdia que foi amolecendo o seu coração. Que ele foi inundado por um amor tamanho de Deus no seu coração, que ele não conseguia conter dentro dele aquela alegria indizível, cheia de glória, daquele banho de amor na sua vida. Quando ele retorna, ele pregou um sermão como sempre tinha pregado, e naquele dia os corações começaram a se derreter, pessoas chorando no auditório, pessoas se convertendo. Um dia está fazendo barba, chegou o filhinho pequeno, olhou para ele, olhou de novo, tornou a olhar e disse: papai, o senhor está tão legal ultimamente. Ele começou a perceber que aquele amor tinha mexido com ele em todas as áreas da sua vida. E esse pastor hoje tem uma igreja aqui tão perto de nós, com mais de 18 mil membros, e Deus fazendo coisas extraordinárias e extraordinárias. E ele disse para nós: o que marcou profundamente foi o amor. Eu entendi o que é o amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A minha oração nesta noite é que Deus traga sobre nós um batismo de amor, o orvalho fresco do céu, uma chuva serôdia que vem amolecer o nosso coração e nos levar a uma experiência mais profunda deste amor de Jesus em nós,
desse amor de Jesus através de nós. Para que Vitória, para que o Estado do Espírito Santo, para que o Brasil, para que o mundo nos conheça como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.